Ei, gente, vocês estão joia? Estamos aqui mais um dia para a gente gravar e falar e estudar e entender a respeito do autismo ou do transtorno do espectro autista, como acabei de aprender com a minha amiga Verônica. E aí a gente fala desse espectro porque existem várias intensidades, vamos dizer assim, a grosso modo, desse transtorno. Amor, Tem pessoas... amor. Deixa eu só fechar o áudio que está aberto aqui, que é o da Vivian. Existem pessoas que têm esse transtorno e conseguem se comunicar e conseguem se socializar com outras pessoas. E outras pessoas já não conseguem. Então, por isso existem esse espectro, é dentro de um espectro mesmo do transtorno. Antes da gente falar propriamente dito da pessoa que tem esse transtorno, que possui ele, eu queria falar a respeito da pessoa que cuida de quem tem o transtorno. Muitas das vezes, a gente que é mãe, quando o filho está muito irritado, o filho está pirracento, o filho está fazendo o que você não quer, não adianta você ficar estressada junto com o filho, porque você não vai surtir o efeito que você quer também. E isso acontece muito porque no transtorno do espectro autista, na realidade, a pessoa que cuida, não é só a pessoa a mãe em si, a pessoa que cuida é uma pessoa que ela fica o tempo inteiro em alerta, porque é um transtorno, eu já ia falar uma síndrome de novo, mas é um transtorno que exige realmente atenção, exige muito cuidado, existem várias terapias, né, para que sejam feitas, é uma terapia multidisciplinar, e isso tudo é uma coisa que esgota, que cansa. Então, quem é o cuidador, ele precisa de um tempinho para ele precisa de um olhinho também para que ele fique tranquilo, porque eu acho que na hora que chega a notícia do transtorno, eu imagino que o mundo deve abrir o chão. E aí você pensa, nossa, como eu vou conseguir passar por isso? Como eu vou conseguir com que o meu filho, a minha filha, o meu irmão tenha uma qualidade de vida cada vez melhor? Como eu vou me doar para essa pessoa? Porque é uma doação. Só que se você não estiver centrado, você não consegue fazer isso. E quando você consegue se centrar e consegue achar o seu eixo, você consegue encaminhar melhor o tratamento e as terapias, e você consegue ter uma abertura maior para essa pessoa que precisa, independente se ela é criança, se ela é adulto, qualquer que seja a idade. Então, às vezes, se a criança ou o adulto, a pessoa estiver nervosa, não adianta você ficar nervoso. Às vezes, ele só precisa de um carinho, de um cuidado, de falar assim, vem cá, vamos sentar, você quer sentar no chão? Vamos sentar junto, eu estou aqui com você, o que você estiver passando, eu estou com você. Então, eu queria começar falando disso. E falando disso, eu queria parabenizar a Verônica, porque a Verônica tem um filho, que é o Francisco. De vez em quando ele aparece por aqui, tomara que ele apareça hoje para dar o ar da graça, para enfeitar a live. Logo no início, há um ano atrás, quando a gente começou a fazer, ele quase nunca aparecia. De vez em quando, agora ele vem, fica do ladinho da mãe dele, depois sai, some também para lá. Mas eu queria parabenizar a Verônica na qualidade de cuidadora. E, através dela, parabenizar todas as pessoas que passam por essa doação, né, que realmente é uma doação. Toda mãe se doa para um filho, mas essa doação é uma doação maior ainda. E a gente consegue ver que essa doação dela está tendo um resultado muito, muito visível, são pequenos resultados, mas muito visíveis, porque a gente já viu, inclusive, a gente tem acompanhado a evolução do Francisco, começando na fala, né? Ele é um não verbal, e eu acho que daqui a pouco ele vai deixar de ser não verbal, né, Vê? Porque ele está começando. Então, a gente vê, eu queria parabenizá-la por isso. Depois de exaltar todas vocês, na pessoa da Verônica, a gente começa a falar um pouquinho do que é mesmo como é que é o nome? Transtorno? Transtorno do espectro autista. Porque eu sempre, só vem na minha cabeça síndrome é transtorno. E aí, o que acontece? Na realidade, não se sabe a causa. A medicina, a ciência, não fechou ainda uma causa disso. Existem várias
possibilidades, inúmeras possibilidades, mas não existe assim, é porque você teve uma contaminação por um metal pesado, é porque você comeu muito glúten e lácteos, é porque você tem gente até que fala a respeito da vacina, né, que são vacinas que são dadas, não existe nada disso comprovado, inclusive a vacina já é uma teoria meio que caída por terra, mas a gente tem essas pessoas, a gente ama essas pessoas e a gente quer uma vida cada dia melhor para elas e para a família inteira. Nesse intuito, o óleo essencial chega para realmente ajudar. É um coadjuvante, mas um coadjuvante muito interessante, porque dentro das nuances do transtorno, existem pessoas que têm um intestino mais preguiçoso, existem pessoas que têm a dificuldade da fala, do sono, a irritabilidade. Então, várias dessas características podem ser aquela que você está precisando dar uma melhorada, ou não. Pode ser que a pessoa que você conheça, ou você mesmo, tenha um transtorno que é mais leve, que você consegue, você mesma, resolver aquilo ali. Mas, num grau maior ou menor, os óleos essenciais vão ajudar e muito. A partir de agora, a gente vai começar, a Renata vai falar um pouquinho sobre os óleos que geralmente a gente usa já ia eu falar de novo, gente, no transtorno, e depois a Verônica vai contar para a gente a experiência dela, que é, assim, magnífica, com os filhos e com o marido. Manda ver, Renata. Bem, então, falando de como os óleos podem ajudar as pessoas que vivem em torno de alguém que esteja dentro desse espectro do autismo, e a própria pessoa que participa disso, quais óleos podem ajudar, quais óleos, assim, todos os óleos que você tiver a oportunidade de ter na sua casa, vão poder te ajudar de alguma forma. Então, vamos dar só um norte, mais ou menos, algumas opções, depois a Vê vai falar da experiência dela, o que deu certo com ela, o que não deu. Então, assim, os óleos, basicamente os óleos que têm uma ação antioxidante, anti-inflamatória, esses óleos podem ajudar. Porque, assim, uma das teorias é que pessoas teriam mais um estado inflamatório maior. Então, por isso tem, às vezes, até uma linha que segue dietas bem restritivas, dietas para cuidar dessa questão inflamatória, dessa questão intestinal, não só quando a pessoa tem algum distúrbio intestinal, às vezes a pessoa tem o intestino mais preso, ela tem mais dificuldade, às vezes, de controlar a urina, as fezes, e demora para desfraldar, isso acontece com frequência, mas mesmo quem tem o intestino que funcione normalmente, há uma teoria de que a maioria delas, ou todas elas, teriam um estado inflamatório maior, então os óleos que têm ação antioxidante podem ajudar. Então, quais óleos, assim, a gente fala sempre, quando fala de ação antioxidante, a gente fala a copaíba, que é nosso anti-inflamatório brasileiro aí da Amazônia, é maravilhoso, tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, o frankincense, o turmeric, que é o açafrão, e o DDR Prime, que é um blend da doTERRA feito pensando nesse equilíbrio da imunidade, nesse equilíbrio imunológico. Então, são óleos que têm ação antioxidante que podem ajudar uma pessoa que esteja dentro do espectro autista. Se tiver algum problema intestinal, o Zengeste pode ajudar, e o Idorand também, a laranja, ela pode ajudar também no controle intestinal. Então, pode aplicar ali no abdômen, diluído em óleo de coco, pode ajudar essa questão intestinal. Para o sono, muitas pessoas que estão no espectro, elas têm uma dificuldade de dormir, ou às vezes elas dormem, mas elas têm um sono agitado, acordam muitas vezes à noite e acabam cansadas de manhã, elas dormiram, mas acordam cansadas porque tiveram um sono de má qualidade. Então, óleos que ajudam no sono, a lavanda, manjerona é maravilhoso, acalma bastante e pode ser associado à lavanda, por exemplo, o cedro, que também ajuda a dormir, tangerina também acho muito bom. A gente pode usar esses óleos no difusor de ambiente, pode passar na pele, diluído em óleo de coco, ao longo da coluna, na sola dos pés, na hora de dormir. Se a pessoa aceita, pode pingar também na mão, fazer ela inalar em forma de concha, pode passar como se fosse um perfume na hora de dormir,
que vai ajudar a dormir. Se essa pessoa tiver dificuldade de aceitação de odor, que é uma outra característica, que essas pessoas podem ser mais sensíveis a odores, a sons, e aí se essa pessoa não aceitar, pode colocar no difusor de ambiente ou passar na sola dos pés, que aí o odor não vai ficar tão intenso e vai também ter ação, porque vai ser absorvido pela pele e também vai ter ação ajudando a controlar o sono. Para crises de raiva, que pode advir da própria personalidade de cada pessoa, esteja ou não dentro do espectro do autista, a gente pode ter crises de raiva. Quem tem dificuldade de comunicação, às vezes tem mais dificuldade para lidar com esses pensamentos, abstrair os problemas, e aí podem ter crises de raiva. O balance pode ajudar, o Adaptive pode ajudar também, o Vetiver, que o Vetiver acalma bastante. A gente até fez uma live recente sobre ele é bem aterrador, e o Lemongrass, que também é um outro óleo que também pode ajudar com crises de raiva, crises de ira, né? Às vezes a pessoa tem crises mesmo, tá bem, e de repente se descontrola porque não teve a capacidade, às vezes, de comunicar o que estava incomodando. Às vezes está sentindo uma dor, está sentindo um desconforto e não consegue lidar com aquilo e tem a crise de raiva. Então, além de você ter óleos que possam ajudar eventualmente numa dor na barriga, que a pessoa não saiba te dizer, ele também vai trazer essa calma para que a pessoa consiga lidar melhor com essa raiva. Nas questões de atenção, as pessoas que se encontram dentro do espectro autista, independente se é leve, se é moderado ou se é severo, essas pessoas elas têm uma dificuldade maior de atenção. Também tem uma associação maior com a ansiedade, por exemplo. Então, independente de em qual grau esteja, os óleos que trabalhem a atenção podem ajudar. O Vetiver, novamente, é um óleo que está sempre aí junto, vai contar se ela, como que é na casa dela, se está dentro da rotina diária dela também. O Intune e o Thinker, que é do Kit Kids. A gente até fez uma live também falando sobre os dois, até diferenciando um pouco, que, por exemplo, as questões de estudo para concentração, o Thinker, ele é bom quando a pessoa está meio apática ou cansada, a mente está cansada, e ele dá aquela aguçada na mente e ajuda na concentração. E o Intune, quando está com pensamentos acelerados, muito agitado, ele acalma a mente também, ajuda na concentração. Os dois podem ajudar, e aí cada pessoa, não é assim, se a pessoa tem dificuldade de concentração, o Intune vai ser melhor ou o Thinker vai ser melhor. Você tem que conhecer o seu filho, você mesma, há adultos que podem estar assistindo essa live e podem buscar o que acha que funciona melhor para si mesmo. Pode tentar o Thinker, o Intune, o Vetiver, fazer a associação deles e ver o que ajuda melhor para essa questão da concentração e o aprendizado. E para o cuidador, os mesmos óleos, né, para o sono, e aí também para o cuidador a gente acrescenta óleos para autoestima, para o amor próprio, que é ilang-ilang, o gerânio, rosa, o Adaptive, que ajuda a adaptar naqueles momentos de estresse, e óleos que tragam alegria, né? Como o Aidorand, que é a laranja, a bergamota. E aí, Vê, desses aí, conta como é que você usa. Tudo isso. Sucesso aí. Tudo isso e mais um pouco. Então, eu tenho, né, o Francisco, de 11 anos, está no espectro autista, e já tem quase 3 anos que a gente iniciou a aromaterapia aqui em casa. Chegou para ele, né, com frankincense, assim, pegando no topo da cabeça, aí depois passando lá na solinha dos pés, porque ele é muito sensível realmente a cheiros. E então, assim, de início era tópico, hoje eu ainda uso tópico, mas eu uso também por ingestão. Então, assim, para todo mundo que vai começar, assim, como a Renata falou, né? É uma necessidade de cuidar desse processo inflamatório. E então, assim, básico para se iniciar, para todo mundo que eu falo, é o frankincense, a copaíba e o DDR. Então, topicamente, eu faço uma misturinha. Aqui é um vidrinho de frankincense que eu coloco esses com óleo de coco e passo nele algumas vezes por dia. E dou para ele tomar em cápsula esses óleos. Vê, só uma coisa,
Você colocou no vidro de frankincense e você fez a mistura com esses 3 óleos? Com A quantos por cento 4, você né? fez? 3, Aí eu comecei, quando ele era mais novo, eu fui aumentando gradativamente, assim. Hoje está 5%, 6%. Esse é um vidrinho, no início eu usava o vidrinho acabou, aí hoje tem uma misturinha no vidrinho de frankincense, entendeu? Mas eu uso nele também por ingestão. Então eu coloco na cápsula vazia, ele toma 2 vezes ao dia, aí eu dou uma, assim, eu vou intercalando, mas ele usa o frankincense, a copaíba e o DDR. Aí tem dia que eu tiro o DDR e ponho o turmeric. Alguns dias eu tiro o frankincense, deixo o DDR, porque no DDR tem o frankincense. E o turmeric foi um dos óleos, assim, que Vê, meio essa experiência que deu uma mudada aqui em casa. Oi, nessa cápsula é uma gota de cada? uma gota de cada, 2 vezes ao dia. Aí eu completo, né? Eu tenho um vidrinho assim para completar com azeite, um vidrinho assim para facilitar. Então você abre a cápsula, coloca uma gotinha do frankincense, uma gotinha do DDR, uma gotinha da copaíba. E esse é o início que eu indico para todo mundo. Aí depois eu parto, eu acho que a pessoa tem que ter um turmeric, tem que ter um vetiver. Aí o turmeric entra na cápsula. O vetiver eu vou falar mais dele, eu uso mais ele em massagem, no difusor. E o turmeric, quando entrou nesse processo, é impressionante o poder realmente anti-inflamatório dele. O Francisco, durante a pandemia, onde todo mundo estava vivendo pioras e dramas assim maiores na casa, né, menino trancado dentro de casa, o Francisco estava mais tranquilo, porque a gente, né, estava usando esses óleos, e ele aprendeu a fazer cocô no vaso. Então, com 9 anos de idade, foi a maior conquista que eu tenho. Eu sou, acho que, a única mãe que tem várias fotos de cocô no vaso. Que dia desse, acho que eu vou imprimir, assim, colocar lá no painel de fotos da casa. Porque quem me conhece sabe a importância disso. Porque eram muitas escapadas, então o menino já está grande, né? Cocô grande, muito cocô, muita roupa, muita cueca, e um estresse danado. E o sono E a dele. independência também, né? A independência de não ter que sair com fralda ou com muda de roupa, né? E a Muitas independência roupas, né? dele mesmo, né? Tinha muita gente que falava assim, mas por que você não volta a pôr a fralda nele? Eu falei, porque é um retrocesso. Ele aprendeu a fazer xixi com 2 anos de idade, 2, 3 anos. E aí, trocar fralda ou cueca é mais ou menos a mesma coisa, porque eu não vou deixar o menino fedido o dia inteiro só porque está de cueca. Eu vou ter que trocar um monte de fralda. Então, não era uma opção. Então, não tinha opção. A opção era ficar de olho, vigiar e trocar, seja em casa ou na rua, para não sentar num sofá, né, na casa das outras pessoas, assim, enfim. Então, foi uma grande, grande conquista. Então, hoje, assim, muito raro acontece, às vezes ele comer uma coisa, o intestino desregular, e ter umas escapadas. Mas, assim, é coisa agora da exceção, não é da regra. Mas a Você acha regra, que o turmeric fez para você foi essa a diferença aí? sim. E eu indiquei isso para outra mãe, que também tinha uma questão séria intestinal, e que ela já usava os óleos, ela já usava DDR, frankincense, nanã. Eu falei, vamos inserir o turmeric também, para ver? E ela também teve resultado. Então, são Maravilhoso. 2, pelo menos, né? Nesse universo, como a Fernanda tentou explicar, que no espectro, né, tem desde leve, moderado, severo, tem criança que fala, mas tem sérios problemas comportamentais, tem crianças como o Francisco, que é não verbal, ele é considerado severo, só que ele é um menino super tranquilo, super, assim, obediente, vai nos lugares, gosta de lugares novos, gosta de ir no parque, na praia, piscina, clube, festa de aniversário. Então, ele não socializa de fazer amigos, de brincar com outras crianças, mas a gente vai na missa, por exemplo, ele gosta de ir lá para frente, olhar assim, ver todos que ele conhece. Então, ele mostra uma alegria de estar com aquelas pessoas, então, mas do jeitinho dele. Tem Mesmo uma a gente, limitação na interação ali, né? na interação. Quando a gente chega em casa mesmo, Renata reclamava às vezes, né?
E ele falou, nossa, eu chego, ninguém vem. Eu falei, amor, ele escutou o carro chegar, ficou na janela. Ficou esperando você subir a escada, na janela. Só que a janela tem um vidro de blindex. Quando você subiu e abriu o portãozinho, ele deu um sorriso e voltou a assistir a televisão dele. Tipo assim, meu pai chegou. Ficou contente, entendeu? Só é diferente de falar, papá. A interação social mudou também com a aromaterapia? Óbvio que também nesse tempo ele vem amadurecendo, né? Naturalmente ele teria o É, desenvolvimento dele, mas você, como mãe, você tem seu feeling que a é. aromaterapia está ajudando, né? Ele, parece que, assim, eu fico pensando onde está, é sempre uma questão, onde está o autismo, onde está a personalidade da pessoa. Passa muito por aí, eu fico pensando. Eu fico lembrando de mim, eu sempre fui tímida, eu sempre fui uma pessoa de poucas amigas, né? Quando a gente andava junto, eu não tinha 17 amigas. A gente voltava para a escola junto. Na escola eu conversava com você, com mais umas duas, eu e a Renata, a gente era da mesma sala de escola, somos velhas amigas. Eu tive a felicidade de Não tão comer a palha velhas, somos italiana. amigas, mas não somos velhas. Eu tive a felicidade de comer palha italiana da Verônica, maravilhosa. E aí, então, não sei, né? Mas ele tem essa coisa, mas ele chega, por exemplo, perto de quem ele gosta, ele cheira a pessoa, é o jeitinho dele de chegar, assim, pede beijo, ele vai lá dar um beijo, mas com outras crianças, mas isso é muito comum, é como se eles tivessem uma insegurança, a criança é muito imprevisível, então tudo muda muito rápido, faz muito barulho, então eles têm mais dificuldades com as crianças do que com os adultos, assim, de chegar Bem, perto. e essa melhora na fala dele, você, óbvio, ele faz as terapias todas, né? Que você proporciona isso para ele, mas você acha que essa melhora veio também com o uso do turmeric, ou dessa aromaterapia, ou não? Eu acho que aí, no caso, eu associo mais ao DDR, eu acho, ao DDR, ao frankincense, à copaíba, que a copaíba tem efeito nos canabidioides, né? No sistema GABA, é isso, Renata? É o sistema canabinoide mesmo, foi descoberto Canabinoide. depois dela, foi o sistema canabinoide, CB1, CB2, né? E aí, assim como, né, muita gente pergunta, você já usou canabidiol? Né? Eu falo, não, a gente não chegou lá, os olhos chegaram primeiro e eu acho que a gente tem bons resultados. Então, eu acredito que passe por aí, esses óleos, né, que têm atuação neurológica, que o frankincense, o DDR, a copaíba ajudam nessas questões. A lavanda passada aqui tem relatos de ajuda nessa questão da expressão, né, que a lavanda é um óleo de flor, um óleo que traz para fora, né, a lavanda, o ylang-ylang também teria essa função, mas para ele é mais difícil, que ele tem mais essa irritabilidade com os cheiros. Então, eu deixo mais na coluna, aí eu uso o vetiver nele antes de ir para terapia, aí eu faço uns combinados, assim, de vez em quando eu uso o vetiver, diluído em óleo de coco, uso o tinker também, que é uma coisa que já está pronta, carrego ali na bolsa. Nessa misturinha aqui tem vetiver também, eu esqueci. Aqui, eu tenho que olhar que são 10 ml de óleo, depois eu esqueci a receitinha, mas eu acho que eu coloquei 3 gotas de cada, nem sei quantos por cento deu. Vetiver, frankincense, copaíba e DDR. Eu coloquei aqui. E Tem então, turmérica aí também? não. Aí o Então, quando turmeric ela eu uso ele. intercala, né? Aí eu uso ele ou o tinker. Uhum. E às vezes eu uso os dois no mesmo dia, em momentos separados. Eu coloco muito no difusor também. Difusor, à noite ele dorme. Eu faço uma misturinha. Às vezes, quando ele está jantando ali, eu passo na coluna dele, o vetiver com frankincense e óleo de coco. E no difusor a gente põe laranja ou tangerina, ou algum cítrico, limão já pus também, o turmeric, a lavanda, uso cedro ou vetiver, aí eu vou fazendo uma brincadeira, assim, é meio como, hoje estou achando que ele está um pouco mais agitado, aí eu ponho o vetiver ou cedro, então a gente faz você vai passando tendo um feeling, né? Quando eu indico para a pessoa, eu passo uma receitinha para ela
e depois eu falo, ó, você pode fazer essas variações. Experimenta esse com esse com aquele. Porque o Francisco, antes, eu passei muitos anos sem dormir, era uma das dificuldades grandes com ele. Ele era muito agitado para dormir, demorava muito, estava exausto, já era meia-noite, o menino não dormia, e acordava 2 da manhã. Então, assim, já podia chegar numa festa, ele podia ter gastado todas as energias do planeta ou estado em casa. Era a mesma coisa. Então, com os olhos também trouxe esse relaxamento para ele, essa calma. Hoje, de vez em quando, ele deita na cama, beijo, boa noite. Antes a gente tinha que deitar com ele, ficar lá até ele dormir. Isso também foi uma outra independência nossa. E aí, ele demora um pouquinho para pegar no sono, eu vejo que ele faz uns barulhinhos lá e dorme a noite inteira. Então, foi uma outra grande conquista. E aí, como as meninas falaram, aí chegou eu me cuidar, que eu falei, opa, agora sou eu que não durmo, sou eu que estou sem energia nenhuma, e agora, né, tá na minha hora. Então, veio o gerânio, veio rosa, a bergamota foi uma grande amiga, o frankincense, a copaíba sublingual, também eu usei por um grande tempo, para um resgate. Hoje eu uso só o copaíba, mas quando eu preciso, eu acrescento o frankincense, eu acho que traz um resgate mesmo, um acalmar da mente, que às vezes a mente fica acelerada. Um mix de óleos na hora de dormir, porque meu sono passou a ficar picado por muito tempo, então eu tinha essa dificuldade. Então, ou uso o Serenity, eu coloco no difusor, ou no difusor também eu coloco cedro e lavanda e um cítrico, geralmente eu ponho um limão, uma laranja, ou o próprio Serenity, e faço uma misturinha também, pego um vidrinho vazio assim, e às vezes eu faço a minha, com vetiver, ylang-ylang, camomila romana é um óleo também ótimo, a manjerona, são óleos. Você usa camomila com o Fran também, né? Uso, tinha esquecido de falar dele. Você usa mais para o sono. Para o sono, para quando está Ele muito ele tem, às vezes, acesso de raiva? Agora ele está Ele é adolescendo. calmo, né? Ele é tranquilo, menino muito alegrinho, agora ele está adolescendo, ele anda meio tendo umas irritabilidades. Eu gosto muito e tem funcionado, quando eu vejo que ele está ficando mais irritado, aí eu não quero ir para a escola. A escola também, ele estuda na escola pública, aqui em Belo Horizonte está meio de greve. Tem dia que tem aula, tem dia que não tem. Tem dia que ele acorda com o uniforme, espontaneamente, que lindo, adquirir essa independência. Aí eu tenho que ligar, professora, não vai ter aula não? Ô, Fran, tem que tirar o uniforme, não vai ter aula. E a falta de rotina atrapalha muito eles, né? Muito, E o Francisco não é muito rígido, isso é uma outra coisa, assim, tem pessoas que precisam realmente, assim, só senta na mesma cadeira, só come a mesma coisa, só pode ir pelo mesmo caminho, só usa o mesmo carro. Tem pessoas que são mais rígidas, não é o caso dele. Mas como ele começa a ficar irritado, eu tenho usado balance nele. Aí eu pego o balance na hora mesmo, coloco um pouco do óleo de coco na mão, vou lá, passo uma mão assim nas costas dele, no punho, dou um abraço nele, e meio que não fico ali também muito mimando, nem conversando muito, não. E vou fazendo as outras coisas, e eu tenho sentido que tem ajudado ele a acalmar, entendeu? A dar uma centrada, assim. Eu tenho um relato de uma mãe também, que o filho tinha muito, assim, desorganizava e ficava muito nervoso, e que ela usa o balance também, ela passa nele, assim, e dá um abraço nele, assim, uma contenção, né, porque tem crianças e adultos também que não gostam de toque, outros que precisam desse toque, desse apertar. O Francisco adora ser apertado, assim. Segurança, né? Para ele se sentir mesmo ali, sentir o corpo dele e vir para o corpo, e sair da agitação mental, né? E aí vem eu perguntei dessa raiva, porque assim, não é uma característica do Fran, ele é mais calmo mesmo, a personalidade dele é mais doce, mais calmo, mas se o Fran fosse como eu, por exemplo, na TPM, ele não seria assim. E assim, um óleo que pode ajudar com raiva é o lemongrass. Você já usou alguma vez com ele? Não. Assim, não é um óleo. Eu tenho ele ali, mas eu não sei se é porque eu, particularmente, assim,
não é um cheiro que eu consegui introduzir, você vê que eu uso muita coisa, não consegui ainda introduzir na rotina. Ele também não é a demanda dele, né? Importante Então para não você. uso. Um outro que eu uso às vezes, quando ele está muito agitado para dormir, para ajudar, é o Juniper Berry, que foi uma dica da Ana Laura, Juniper Berry, né? Uma dica da Juniper Ana, que é um outro óleo que é associado à lavanda, esses óleos vetiver também traz essa calma. O manjerona, de vez em quando eu mix também para dormir, que levo uma manjerona, porque tem essa coisa do colo da mãe, também do acalmar. Mas, assim, uma outra coisa que eu gostaria de contar, como o Francisco não é verbal, a importância dessa farmacinha natural. Eu estou até aqui hoje, eu falei, eu vou trazer quase todos os meus olhos para cá, eu tenho uma bolsinha assim, para eu ir lembrando e ir tirando. O Francisco está começando a se comunicar verbalmente, às vezes, com umas palavrinhas, e até mesmo responder, porque o comunicar é muito mais do que o falar. Então, muitas vezes, para ele era difícil até compreender. Pega uma coisa no chão, por exemplo, pega uma bola. Ele pegava o tênis, ele pegava o carrinho, ele sabia que ele tinha que pegar alguma coisa, mas ele nem esperava, não processava o fim da frase. E isso aí há muito tempo melhorou muito, ele tem uma compreensão excelente, e só que para comunicar, às vezes ele começava a chorar, por exemplo, a gente não sabia o que era. Fran, tem alguma coisa doendo? Não responde, entendeu? Ele não tem essa compreensão de que ele tem que comunicar o que está acontecendo. Então, recentemente, ele está mais comunicativo, e um dia ele estava meio irritado, e eu perguntei, ele pôs a mão aqui, depois eu vi que ele estava incomodado, assim, na barriguinha. Então, se fosse uma outra situação, eu teria que dar uns 2 remédios para ele, sei lá, um remédio para dor, né, e sei lá, o que eu ia fazer. Aí, primeiro, eu passei um remedinho aqui, dor de cabeça, não sei se vocês meio que podia ser dor de cabeça, passei um peppermint aqui nele, e depois cismei que era na barriga. Aí eu passei o Zengest nele, e dei numa cápsula também. Passou uns 10, 15 minutos, ele começou a rotar, e soltar pum assim, e ficou bem. Então, ele estava com um treco dentro dele, que não estava cabendo nele. E que estava trazendo aquele mal-estar que a gente conhece. Quando a gente está com indigestão, você tem realmente uma dor de cabeça, um mal-estar e aquele treco ali, e você fica sem lugar. Então, os óleos trouxeram isso também, esse cuidado, né, com ele, de uma forma natural, que é um caminho nosso. No caso, o Fran não usa medicações, assim, foi uma opção nossa, por a gente entender que ele não tem essa necessidade. Mas a gente está sempre buscando algo natural que ajude ele a vir para fora, ajude ele a concentrar, a centrar, né, esse multidisciplinar aí, para ele ter essa compreensão melhor, para ele sentir essa necessidade de comunicação. E eu acho que os olhos foram um importante aliado, têm sido, né, e serão. E a gente está sempre aí, né, mantendo e cuidando para essa rotina aí se manter, porque quando acabou a pandemia, ele voltou para as terapias, assim, todo mundo elogiou muito, falou, nossa, como ele está mais centrado, porque ele é muito ativo, então é difícil para ele concentrar, finalizar uma atividade de mesa, né, que chama de sentar ali, topar e ficar, e todo mundo ficou muito satisfeito, assim, com o resultado, então. Vê, em relação à Rosa agora, a gente falou, né, do Francisco, quais que você usa com ele, falando de você, e se estende isso para o Renato, né, que é o pai, o marido que está ali, e para a Rosa, que é a irmã mais nova, você consegue, você enxerga a necessidade de usar um óleo especial para ela, não para as coisas normais que qualquer criança tem, de medo, de sono, disso, daquilo, outro. Você consegue enxergar algum óleo que você usou nela para que ela tenha uma compreensão maior dessa característica do irmão e consiga fazê-lo evoluir também? A Rosa tem 6 anos, né? Então, assim, os óleos que a gente, assim, eu já senti necessidade de usar mais nela, foi realmente, assim, o Calmer e o Stead. São 2 que eu uso nela mais, assim. Ela tem o Kit Kids todo, né? Então, quando ela precisa, assim, você vê que, sei lá, se ela está com uma dor ou precisa de uma atenção, né? Ela tem um kit ali. Eu falei, então, tô com dor de crescimento, mãe. Então, a gente pega um olhinho lá e passa,
né, nela, no joelhinho e tal. Essa coisa das emoções, às vezes, já tivemos fases mais assim, de ver que ela realmente ou estava imitando o irmão, ou estava querendo meio que competir. Então, eu acho que esses olhos para emoção ajudam muito. Tanto o steady, o balance, que o steady é um pouco, né, uma versão como se fosse infantil do balance. E essa coisa do sono também, então, ela tinha mais esse processo, assim, do medo. Quando pergunta para ela quais são os olhos preferidos dela, ela fala que é o Wide Orange, o Frankincense e o Calmer. Então, foram esses olhos mais que a gente usou nela. Eu me lembro dela falando, vai Orange e calma, é tão bonitinho. E ela se mantém assim, eles. Aí de vez em quando eu faço uma oficina de perfume com ela. Aí eu dou uns cheirinhos para ela assim, ela fala, esse sim, esse não. Aí eu faço um perfuminho para ela assim, aí ela mesmo passa antes de ir para a escola. Então, assim, a gente tenta cuidar dessas emoções. A mim também, quando eu estou assim mais irritada, eu estou, né, mais nervosa, eu corro lá, cheiro um balance, passo como perfume, respiro, pego um ylang-ylang, um gerânio também, ou rosas, quando eu vejo que eu estou sem energia, tem muita coisa para fazer, pego um rosa, passo também. Então, é um cuidado com a família inteira, não a farmacinha, que eu indico para todo mundo, ter esse cuidado natural, e esse cuidado emocional, que tem que ter muito cuidado, porque a peteca cai às vezes, aí você tem que levantar, que não tem essa opção. Vê, você fala sempre, né, dessa experiência assim, da sua exaustão, né, de você estar sempre alerta, né? Quem é mãe sabe que os filhos demandam. Quando um filho tem alguma particularidade que precisa de uma demanda maior, isso é mais exaustivo ainda. Quando a gente está falando do espectro autista, a gente está falando de um alerta por grande parte do dia, porque o aprendizado do risco é mais demorado, então a gente está sempre cuidando, a gente está mais tensa cuidando do que quem não tem um filho dentro do espectro autista, que também é demandado e que também por outros problemas de saúde, às vezes a mãe vai estar exausta, ela está sempre se doando, e quando chega à noite ela está tão cansada que ela não consegue deitar e dormir. E você vivenciou isso, né? E a gente vê muito isso. Eu me lembro de você falando, né? Até da questão do avião, né? Quando caem as máscaras. Conta aí como que foi especificamente com você essa experiência, porque quando a mãe cuida de uma demanda tão intensa, além da questão de saúde mental e física da própria mãe, pode-se ter um problema do afeto, porque te demanda tanto tempo fazer o certo aqui, o certo ali, o certo aqui. Você tem que padronizar tanto as coisas para que as coisas funcionem dentro de casa, que às vezes o afeto fica alterado. Não estou falando disso em você, porque eu não percebi esse problema em você, mas há outras mães que estão assistindo aqui que provavelmente não tenham às vezes um suporte familiar, às vezes uma outra, ou às vezes já não se olhou a tempo possível de controlar isso. Então, o afeto fica alterado e a questão da saúde mental e física, principalmente passando pelo cansaço mental e físico e a dificuldade de dormir à noite. Conta isso para você, como que foi? Isso, igual eu falei, assim, você acaba não existindo. Então, é muito comum você encontrar uma mãe assim, e que só fala do filho, do tratamento do filho, do que o filho é um não existir, porque consome tanto você, assim, física, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, você não tem mais o que dar e você está dando, né? Imagina assim, a fonte já secou, mas tem que sair gota d'água dali. Então, igual eu falo hoje, para todo mundo, quando eu converso sobre os olhos, da importância desse cuidado pessoal, porque eu achava isso impossível. Minhas amigas tentavam falar, Verônica, você está muito estressada, você precisa dormir. Eu falei, gente, eu não posso tomar um remédio para dormir e apagar. O menino acorda no meio da noite e aí? Quem vai cuidar? Né? Quem vai olhar? O Renato. O Renato dorme profundamente, já 15 minutos depois que dormiu,
Às vezes o menino tá lá pulando na cama, ele nem escutou, entendeu? Eu tenho que ir lá e resolver. Eu faço tudo, no outro dia ele nem viu. Acendi todas as luzes da casa, enfim. Então, mãe é mãe, sobra para mãe mesmo. Então, falou, mas você tá muito estressada, você não dorme e tal. Você tem que praticar uma atividade física, você tem que achar uma hora para cuidar de você. Eu falava, gente, Como? é impossível, eu não tenho tempo nem de me jogar no sofá, que era um desejo que eu tinha. Eu não tenho tempo, eu vou sair para gastar mais energia, a energia que eu não tenho. De onde é que eu vou tirar? As pessoas não entendiam isso. Então, a partir do momento que essa questão inflamatória dele resolveu, que ele passou a fazer esse cocô no vaso, pronto, meus dias já começaram a ficar um pouco melhores. A partir do momento que eu passei a dormir à noite, e isso foi se repetindo sistematicamente, né? Porque você não recupera uma noite, você pode perder, sei lá, 3 noites de sono e dormir 24 horas, você sabe, né? A pessoa não recupera o sono, tipo assim, sono não é uma coisa recuperável, né? E aí, sistematicamente, minha vida foi entrando num ritmo de eu ter energia. Eu comecei a trabalhar com a do Terra, eu comecei, que era uma coisa que eu achava impossível também voltar a trabalhar. Quase todo dia eu faço uma atividade física, eu acho um tempo, o Francisco está na escola, eu cato a Rosa, e a gente faz alguma coisa. Então, a energia da casa toda mudou, assim. Então, é uma coisa do inexplicável. Eu falo, existe uma Verônica antes, uma Verônica depois. Quem me conhece, quem vê claramente, assim, essa energia que está brotando. E isso não é pouco. Então, eu falo isso muito com as mães, assim, e muita gente continua não vendo a luz no fim do túnel. Porque é isso, quando você está tão emburacado, você está num quarto tão escuro, você não vê. Então, quem conhecer alguém, uma mãe, indicar, porque os olhos são, sim, um caminho aí. Porque eu conheço crianças que tomam remédios psiquiátricos e nem assim não resolve, entendeu? Então, não existe uma pílula mágica que eu escolhi não dar para Francisco, entendeu? Não temos essa opção. Então, e às vezes é muito comum a família cuidar só da criança. E se vocês estão perguntando da Rosa, a gente tenta ter essa atenção, a gente tem um horário para ela, que ela faça as coisinhas dela, mas é muito comum isso, todas as energias para a criança. Então, vai sair, vai para uma festinha, a criança tem que ir embora, desorganizou. Hoje eu deixo o Francisco em casa, às vezes, com o Renato, e levo a Rosa na festinha das amigas dela, é o momento dela, a festinha Os dela. olhos trouxeram equilíbrio, né? Ajudaram nesse Isso, equilíbrio, né? de ter tempo para tudo ter um tempo, e lógico, o Francisco continua tendo que ter uma atenção, a gente fica de olho nele, já teve vezes ele enfiar um milho de pipoca no ouvido, um papel no nariz, você tem que estar ali atento, sobe numa cadeira para buscar um treco que ele não podia pegar lá em cima do armário, mas os olhos trazem isso, essa coisa dessa energia, desse equilíbrio emocional, hormonal e tudo. Esse voltar a existir, que a pessoa que cuida, muitas vezes, tem que anular isso aí, essa existência dela. Isso é legal, né? Porque no início a gente falou do equilíbrio mesmo da casa inteira, né? Porque se você não está equilibrada, você não consegue oferecer a opção da outra pessoa se equilibrar. Porque não adianta, se uma pessoa estressada chega perto de uma outra que também está estressada, as duas vão ficar estressadas juntas. Não existe a possibilidade de uma baixar a bola antes da outra. E é muito interessante a gente ver que os olhos conseguem trazer essa harmonia, como a Renata falou, de uma maneira geral. Nada foi deixado de fazer, tudo entra no eixo, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel e tudo vai se encaixando nos lugares e tem tempo para tudo e tem tempo para todo mundo, principalmente para o cuidador, que é o que a gente, né, preza muito também. Muito obrigada por todos vocês na nossa live. Agora a gente vai tirar as dúvidas de quem está aqui na sala com a V. A V vai dar aula agora para o pessoal. E quem assistiu, vai assistir no YouTube, encaminha essa live, dá um joinha, assina o canal e vê as outras lives, que tem vários desses olhos que a gente comentou, a gente fala especificamente de cada um deles no Da Terra para a gente. Então, compartilhem.